Está no ar o Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte. A maturidade traz a oportunidade de redescobrir-se, de viver intensamente, de buscar novos amores e de realizar desejos com uma paixão renovada. A mulher loba é forte, é sábia, ela é dona de si. Ela sabe o que quer e não se deixa enganar pelas armadilhas da vida. A verdadeira felicidade está nela mesma, em sua capacidade de viver, a cada instante, com coragem e propósito, sem limites. E é com essa reflexão que eu declaro o início do nosso episódio Menopausa, Socorro, aqui do Fala Pepeca, o podcast mais atrevido da região norte. Eu sou Carol Queiroz, fisioterapeuta pélvica, sexóloga, e há 14 anos eu inspiro mulheres a se conhecerem intimamente para que elas possam se expressar de forma autêntica através dos seus corpos e da sua sexualidade, sempre com muito respeito e muito autocuidado. Seja bem-vinda ou seja bem-vindo também ao nosso Fala Pepeca. Já faz tudo o que os youtubers falam aí. Ativa a notificação, se inscreve no canal, compartilha, faz essa informação chegar em muitas pessoas, porque nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre o poder e a liberdade da mulher na idade da loba, que é depois dos 40 anos. Esse momento de vida que ele é marcado pelo climatério e pela menopausa, que não é um fim, mas é um novo começo, e hoje a gente vai desmistificar. Fiz um barulho aqui para botar abaixo aquele conformismo medíocre de que a mulher vai definhar quando ela chega no climatério e na menopausa. Acabou. Eu tenho uma convidada hoje que ela é muito especial, vocês vão já conhecer ela. Mas antes de falar sobre a minha convidada, eu quero aqui agradecer aos meus patrocinadores que me dão a oportunidade de trazer para esse podcast pessoas que têm realmente um conteúdo brilhante para passar para você. Eu não preciso aqui, por causa dos meus patrocinadores, trazer pessoas que estão me pagando, ou gente que eu não queria ouvir para falar qualquer coisa. A gente tem a liberdade, a autonomia, né, a responsabilidade de trazer para você o melhor que existe. Então, quero agradecer a Amaya Eyewear, que é a nossa ótica maravilhosa, que inclusive está aí já com um site vendendo para o Brasil inteiro, não só para Roraima, de Roraima para o mundo. Preços acessíveis, óculos maravilhosos de altíssima qualidade. Quero agradecer também a franquia de depilação a laser mais maravilhosa do Brasil, de Roraima para o mundo também, a Best Laser, que tem franquias espalhadas por todo o Brasil. Depilação a laser é liberdade. Agradecer também a Doutor Estrias Boa Vista, que é a nossa franquia maravilhosa, que vai muito além do cuidado com as estrias, mas tem tecnologias a laser para todo o nosso corpo, para mancha, para rejuvenescimento, inclusive da área íntima, tá? E agradecer também ao Mestre Cervejeiro e a Miúde Gastrobar, essa dupla de patrocinadores que estão com a gente desde a primeira temporada, trazendo aqui nossas bebidinhas, nossa Coca Zero, nosso vinho. O Mestre Cervejeiro e a Miúde Gastrobar vai muito além de cervejas, né? Tem aí vinhos, espumantes, comidas deliciosas, e é um local muito seguro para as mulheres, né? Para que a gente possa confraternizar e ter momentos maravilhosos. E agradecer também a Farmapele, de longa data, somos fãs, inclusive Pepe Care, minha linha de cuidados íntimos, é em parceria com a Farmapele, então um beijo pro pessoal da Farmapele, que aí ajuda as mulheres do mundo inteiro, do Brasil inteiro a se cuidarem. E agradecer também, não posso deixar de agradecer a Tábua do Reino, que é responsável aqui pelas nossas comidinhas. A Tábua do Reino que vai muito além, como eu sempre falo aqui, das nossas tábuas de queijos, né, das nossas tábuas de aperitivos, mas a Tábua do Reino também pode estar presente aí no seu evento, na sua festa, fazendo uma mesa linda para que você possa confraternizar e viver momentos especiais ao lado de quem você ama e escolhe estar junto. Bom, Estúdio Solen, não posso deixar de agradecer. Responsável pela organização, por esse podcast chegar com essa qualidade até você aí, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua TV. É o Estúdio Solen que realiza esse podcast com todo carinho, todo capricho, toda essa qualidade, que excelência é também sinônimo de Rainha das Pepecas, né? Que sou eu, inclusive, não me apresentei, né, como Rainha das Pepecas, mas dizem que sou Rainha das Pepecas. Bom, deixa de enrolação, Carol Queiroz. Quero saber, porque tô chegando na menopausa, tô com medo, não sei o que me espera. E aí? Trouxe uma convidada muito especial. Ela é médica ginecologista, mastologista, ela é referência em menopausa sem sofrimento,
Ela tem uma linguagem muito clara, muito divertida, e ela está aqui para quebrar tudo junto comigo, doutora Daiane Amorim. Seja muito bem-vinda ao Fala Pepeca! Que honra! Que alegria estar aqui com você hoje, Carol. E como você bem falou, a gente veio aqui hoje para romper conceitos do passado e para libertar mulheres, né? Que o conhecimento liberta. É verdade. Conhecimento é tudo, é poder. E o nosso podcast, eu gosto muito desse trabalho que a gente faz, porque você está aqui doando seu tempo, você deixou de fazer consulta, você deixou de estar com a sua família, você deixou de fazer o que é importante para você, para estar aqui colaborando, contribuindo para você que está aí desse outro lado, assim como nós também, né? Eu deixo tudo que eu tenho para fazer, a equipe toda aqui, para a gente colaborar com as pessoas. A gente não ganha nada com isso. A gente ganha que você possa se libertar através do conhecimento, do autocuidado, do autoamor, né? Para que a gente possa aí libertar mulheres de tantas amarras, né? Doutora Daiane Amorim, olha só, se apresenta um pouquinho pra gente, conta um pouquinho quem é a Daiane, qual é a história da Daiane. Sou fã de você, sou sua fã não só profissionalmente, mas pessoalmente também pelo pouco que te conheço. Se apresenta aí pro pessoal do Fala Pepeca. Que delícia! Então, eu sou a doutora Daiane Amorim, né? Eu acho que além de médica, eu sou mãe. Eu sou mãe de 3 filhos, casada, né? É uma longa história. E eu sou alguém que veio nessa vida para fazer diferença, onde eu passo. Eu busco entregar excelência. Eu acho que Deus merece filhos excelentes, e filhos que alegrem o seu coração. E eu nasci para isso. E entregar conhecimento, entregar excelência no nosso trabalho, essa é a minha missão. E, como você falou, a gente vem para contribuir, né? A gente está aqui, a gente, de fato, né, para consultório, tudo, mas alguém está ganhando. E a gente veio nessa vida para doar. É verdade, para servir. Antes de qualquer coisa, estamos nessa vida para servir. Foi isso que Deus quis, né? E colocou como missão para nossa vida. Perfeito. E quando a gente serve, quem serve sabe quanto ganha. É verdade. Não é? Isso é tão prazeroso quando a gente faz algo. Eu tenho pacientes que a gente consegue libertar. E ela fala, doutora, quando eu cheguei aqui há 2 anos, eu era sedentária, inflamada. E hoje eu sou crossfiteira. Eu falo, caraca, como vale a pena aquilo que a gente faz? Mudar a cabeça, a começar da cabeça. Né? Porque o sedentarismo é um problema, né? Muito grande. E a gente começa... O meu atendimento, ele vai além da ginecologia. Eu tento trazer mudança de estilo de vida. E eu sempre falo, se a base, eu aprendi isso com a minha mentora, se a base não for bem feita, o avançado não tem efeito. Isso é verdade. Então, eu sempre fortaleço esse tripé, né? Da gente manter essa linha de uma atividade física, mantendo isso, uma rotina, né? A alimentação e equilíbrio emocional. Depois disso aí, a gente coloca qualquer coisa e vai. Olha, um brinde então, meu amor. Há pessoas que entregam, eu chamo de over delivery. Isso é entregar mais do que você é pago para fazer, fazer mais do que seu trabalho. Isso é uma das leis do triunfo, né? Isso é bíblico também, né? A gente tem que servir muito mais do que nos é solicitado. Então, vamos fazer um brinde, doutora Daiane, com esse nosso vinho aqui, o nosso vinho branco lá do Mestre Cervejeiro. Um chardonnay, adoro vinho branco, que é leve, é tranquilo, né? Uma tacinha de vez em quando não faz mal. Que é Reverastrol, né? É Reverastrol, exatamente. Isso é... Olha aí, tá vendo? Palavra Tenho minha desculpa perfeita agora para tomar minha tacinha de vinho de vez em quando. Doutora Dai, posso chamar assim? Manda. Pronto, quero já perguntar o seguinte. Vamos logo esclarecer esse mito. Menopausa, climatério. O que troço é menopausa, climatério? Como é que é essa história aí? Conta pra galera que tá em casa. Qual é a diferença? Gera muita dúvida, né? Então, a menopausa é um nome que nós damos à última menstruação. E a gente só fala que a mulher passou por esse período, né, da menopausa, depois que ela passa 1 ano sem menstruar. O período da pré-menopausa e da pós-menopausa nós chamamos de climatério. Só que as pessoas entendem muito mais menopausa. Estou na menopausa, vivo a menopausa, estou com o calor da menopausa. Então, a gente já abraçou isso já. Então, a minha paciente, eu não fico buscando, nem da paciente, nem das pessoas, entender climatério e menopausa, que é uma confusão. Então, seja bem-vindo à menopausa. Por isso que é menopausa socorro, né? Porque a gente hoje ninguém mais vai pedir socorro, só se falar no consultório da doutora Daiane ou do médico de onde é que você esteja aí para procurar ajuda, para entender que agora acabou para ti, né? Doutora Dai, quais são as fases, né? Você já falou um pouquinho de climatério aí, mas quais são as fases da menopausa? Contem um pouquinho pra gente as fases da menopausa e quais são os primeiros sintomas da menopausa ou do climatério. O que a mulher aí começa a ter? Conta um pouquinho pra gente desse problemão que todo mundo aí vai ter um dia. Vamos começar a explicar mais ou menos quando a menopausa iria começar, né? Normalmente, depois de 40 anos, a gente já fala que qualquer mulher pode entrar na menopausa,
né? Podem estar nessa fase aí que nós chamamos de climatério, mas vamos abraçar o termo menopausa. Essas alterações podem acontecer até 10 anos antes da menopausa clássica acontecer. Que é a última menstruação, né? Isso. Então, essas alterações, primeiras alterações que a mulher começa a perceber. Primeira coisa que eu percebo muito em consultório, o cansaço. A falta de energia. É um dos primeiros sinais. Uma outra coisa muito comum também é a alteração do ciclo menstrual. Elas chegam, às vezes, desesperadas, começam a sangrar muito. Antes, a gente precisa entender que antes de toda a cadeia hormonal acabar, ela vai acabando aos pouquinhos. Então, por exemplo, testosterona. 35 anos, a testosterona cai para metade. Depois de 35. Tô no perigo já, gente. Então, Não tenho cara, mas tô. não tem mesmo. Então, já começa a ter um declínio. Depois a progesterona, depois que o estradiol vai cair. Então, já começa esse declínio e as alterações já começam. Então, a gente não precisa esperar a última menstruação chegar, né? Ou Pra passar, começar a se cuidar. para começar a se cuidar. Então, a gente tem, nos últimos 3 anos antes da menopausa, da última menstruação, a gente considera isso a pré-menopausa, assim, tardia já. Ou seja, tá chegando realmente a fase. Então, os últimos 3 anos ali. Mas ela pode começar e é uma caixinha de surpresa. Então, quando a mulher tem a última menstruação antes dos 40 anos, a gente fala que a menopausa é precoce. Após, qualquer mulher pode entrar na menopausa nessa fase. E a pergunta que eu adoro ver ela responder, né, toda mulher tem calorão, toda mulher tem fogacho, toda mulher fica com esse sintoma? Não. É alto, realmente, 80% das mulheres vão ter os fogachos, 20% não vão ter. Porém, eu falo assim, feliz da mulher que tem calorão. Por quê? Porque a mulher que tem calorão, ela grita, ela pede ajuda. Ela não aguenta, porque é realmente algo que sufoca. Gente, tá um calor absurdo, né? Roraima tá louco. Eu ia perguntar, como é que eu diferencio, meu amor? Porque se eu tô um pouco na dúvida, entendeu? Então, exatamente. Então, o calor da menopausa, o fogacho da menopausa, ele é diferente. Ele vem como uma onda de calor, que se dá mais na região central, assim, sobe. Então, o calor que sobe, é uma onda de calor, os fogachos. E aí, cada mulher vai ter uma frequência. Tem gente que tem 10 vezes no dia, tem gente que tem 15, tem gente que tem 5. Tem gente que diz que é muito comum à noite. Isso é verdade ou é mito? Super verdade. Que à Muito noite, assim, comum. tu deita pra dormir, começa a vir aquele negócio Isso, assim, sem aquela onda. justificativa. Isso, exatamente. Mas assim, antigamente, Carol, tinha muito essa ideia de que a mulher só precisava cuidar da menopausa se ela tivesse o fogacho. E, infelizmente, isso ainda hoje é pregado por alguns. E muitas pacientes, por não conhecerem, falam assim, doutora, tá tudo bem comigo. Eu não tenho aqueles negócios que as pessoas têm, aqueles fogachos. Eu falo, nossa, o osso dela tá definhando. A musculatura dela tá caindo. A libido dela já nem existe. O sono dela é ruim. Ela já tem incontinência urinária. Mas ela tá preocupada ou confortável porque não tem o calorão. E eu falo, por isso que eu digo que feliz a mulher que tem o calorão. Porque ela vai ter o benefício, por causa do calorão, de proteger todo o restante. As 20% que não tem, que, enfim, por até conhecimento, né, do que houve, não buscam ajuda, vai ter todo esse declínio de saúde, de vida. Né? Eu brinco muito que eu queria, assim, eu respeito, assim, Jesus, Deus, muito, mas se eu pudesse pedir, assim, um upgrade nas minhas orações, era assim, Senhor, dá um ajuste, assim, faz um ajuste, assim, nesse, né, no aplicativo, entendeu, da mulher, porque, assim, a fase do climatério e da menopausa é aquela fase em que o período reprodutivo da mulher, Isso. né, ele se encerra. Uhum. Mas o problema é que, por se encerrar o período reprodutivo, a gente vai ter um monte de coisa que vai acontecer. E hoje a expectativa de vida é muito mais alta do que antigamente. Talvez realmente gestar com 50 anos, né, conceber uma criança não seja o ideal. Mas o problema é que vem um monte de sintoma e eu tenho muitas pacientes que sofrem. Tem pacientes que chegam primeiro comigo por dor vaginal, dor no sexo, ressecamento, falta de libido. E quando eu olho porque não tem calorão, eu falo, olha, eu até posso te auxiliar, mas na verdade tu precisa realmente procurar uma terapia de reposição hormonal, procurar um médico. Não, doutora, mas eu tô bem. Não tá, né? Precisa. Porque precisa o que eu corrigir. mais vejo mesmo é o cansaço, a ausência de estímulo para a vida. Perfeito. Será que eu tô em depressão? Será que eu tô triste? Será que eu tô com síndrome do ninho vazio, né? Eu falo que a idade da loba é dos 40 para cima.
Eu até vim vestida assim de onça, que não tem nada a ver com lobo, mas também é selvagem, né? Certo. Tá tudo certo no rolê. Mas a mulher realmente ela começa É. a ter uma falta de disposição para a vida antes de ter, para o sexo, muitas vezes, antes de ter. Ela não quer mais trabalhar, ela tá muito cansada, ela tá sonolenta, ela dorme em qualquer canto. A Exato. produtividade cai muito. Eu falo assim, Isso. papai do céu, se o senhor pudesse me dar assim um pedido pro gênio da lâmpada, eu pediria assim, olha, tira a parte da reprodução, mas deixa os hormônios aí pra nós, entendeu? Porque assim, né? Podia ficar, mas aí tem sempre um propósito nisso tudo. Aí ele te atendeu. Não Doutora é? Daiane Amorim. Doutora Daiane Amorim, tá vendo? Menopausa Olha aí, sem ó. sofrimento. Menopausa sem sofrimento, A muito gente bom. precisa entender, Carol, uma coisa. Nós somos, de uma maneira geral, animais para a natureza, certo? Nós nascemos, crescemos, procriamos e morremos, certo? O ciclo da vida é esse. Então, o que é que a natureza entende? A natureza não sabia que a gente ia ter métodos contraceptivos. Imagina. O que é que ela pensa? Ela vai, aos 12 anos, começar a vida reprodutiva. Dos 12 até os 45 vai estar menino no mundo. Sim ou não? Ó, todo ano. E aí, o que é que ela fala? Poxa, 50, ela já colocou o filho no mundo dos 12 até os 48. Agora, ela vai desligar o teu ovário. Bom, o que é que ela fala? Você precisa ir embora, mãe. Seus filhos precisam viver. A natureza não vai dar conta de alimentar todos que você botou e você. Então, o declínio da saúde advém da própria natureza. Só que, como você bem falou, a expectativa de vida da mulher hoje é 85 anos. Eu vou ficar morrendo. 40 anos da vida. Metade da vida de uma mulher. Imagina. Lascada, desculpa o termo. Não Ferrada. não faz sentido. Então, Exatamente. que bom que hoje nós temos reposição hormonal bioidêntica. O hormônio que nós usamos hoje é o hormônio bioidêntico, é exatamente a mesma molécula que o teu ovário produz. Isso é maravilhoso, porque antigamente, de fato, a gente tem até algumas correlações, né? De o medo aí do pavor, do câncer e tudo. Os hormônios que usavam antigamente eram hormônios sintéticos, era hormônio urina de égua prenha, era tudo muito, né? Muito primitivo. Hoje em dia, graças à medicina evoluiu. Hoje a gente tem entrega isso de maneira transdérmica, né? Passando creminho todos os dias. Tem através de implante hormonal, molécula bioidêntica. Então, hoje, de fato, Deus, ele não atendeu na natureza, mas ele atendeu com a ciência. Então, a ciência evoluiu. Quem não evoluiu, infelizmente, ainda são alguns profissionais. E algumas pessoas que não tiveram Porque não acesso a esse querem, né? conhecimento. Os profissionais porque não querem realmente, porque tem conhecimento aí pra caramba, Muito estudo. né? Precisa se Muito. atualizar. A gente teve um episódio aqui muito legal sobre o Outubro Rosa. A doutora Maria Kátia veio e exatamente ela falou dessas polêmicas, né? Que ainda tem muitos profissionais que condenam a questão da reposição hormonal. Exatamente por isso. Isso. Porque antigamente, né? Isso. Tudo evoluiu, né, gente? Isso. Vamos pensar assim, né? Tudo que buscou evolução, evoluiu. E aí, a reposição hormonal evoluiu muito. Isso. Então, a gente ainda tá preso aí a um monte de crença daquela reposição de antigamente. Que era semelhante a uma galera que tomava bomba e morria. Que não é mais isso hoje. E eu quero te trazer, assim, ó, mesmo esses estudos antigos da WHI, que é um estudo famosíssimo, ele traz, mesmo esse estudo, ele defende o uso do estradiol. O que é que acontece? Na estatística, né, falando aí de estudos científicos, a gente fala que algo tem um risco relativo significativo quando ele é acima de 3. Então, toda vez que, aí eu dou um exemplo, por exemplo, uma criança de 2 anos, você coloca essa criança para atravessar uma rua. Qual a probabilidade de uma criança de 2 anos sozinha atravessar a rua e morrer? Alta ou baixa? Altíssima. Então, eu digo um risco relativo maior que 3, mas muito maior. Nesse contexto aí, 20, né? Um exemplo. Quando eu coloco um adulto para atravessar a rua, qual a probabilidade desse adulto morrer? É nula? É nula? Não é nula. Esporadicamente, possa ser que algum adulto no meio tropece, venha um carro e ele morra. Mas é muito improvável. Aí eu digo, o risco relativo menor que 3. O risco relativo para mulheres que usaram reposição hormonal e tiveram câncer é 1,2, ou seja, metade do que um risco relativo significativo. É como um adulto atravessar uma rua. É como andar de avião e o avião cair. É possível? Pode? Claro que pode. Fazer reposição hormonal não é proteção para câncer, mas ela não é fator de risco. Ela não aumenta risco. Pelo contrário, estudos mostram, inclusive, que é protetor. E aí, o que é que eu falo? Nesse mesmo estudo, ele mostra que o sedentarismo e a obesidade aumentam o risco em 30% para câncer. E as pessoas não têm medo de serem obesas e serem sedentárias. Mas elas querem colocar a culpa em alguém. E aí encontram a inocente reposição hormonal.
que às vezes também ainda tem outro fator de risco, né? Fazer de qualquer jeito, sem acompanhamento médico, sem um Isso. profissional capacitado do lado, sem checar suas taxas, sem estar acompanhando tudo, que ainda tem isso, né? Tem. Cuidar da saúde, as pessoas ainda têm a cultura de ir ao médico uma vez no ano. Gente, não faz sentido isso. As minhas pacientes voltam comigo a cada 3 meses. Depois que elas estão bem redondas, eu deixo elas desinflamadas, organizadas, aí voltam comigo 2 vezes no ano. Mas não dá pra ver As o que médico. são disciplinadas, né? As que são disciplinadas, claro. As que não são. As que não são, tinha que ir todo mês, na verdade, né, meu amor? Porque assim, criança faz o que quer, mulher que se ama, se cuida, faz o que tem que ser feito, e aí é por isso que a gente tem que cuidar aqui só da saúde. A gente tá falando aqui de testosterona, de estradiol, de progesterona. Explica um pouquinho pra galera do Fala Pepeca. Vamos botar aqui que ninguém nunca ouviu falar nesses 3 hormônios. Conta pra gente, doutora Day, o que esses 3 hormônios fazem no corpo da mulher e como é que eles vão, né, decaindo ali, né, até o avião explodir. Perfeito. Vamos começar pela testo, então, né? Testosterona, as pessoas olham pra ela e falam assim, libido. Só que a testosterona ela é muito mais que libido. Ele é um hormônio anti-inflamatório. Ele ajuda, de fato, na força muscular, criatividade, energia. Te dá vigor. Então, testosterona, a gente precisa tirar esse, que ainda é um mito. Olhar para ela como libido. Ela faz parte da libido? Faz. É necessária, é importante. Mas ela não é só isso. E às vezes eu pego o paciente e falo assim, olha, eu prescrevo o teste, eu vejo que tá baixo, digo, vamos lá, vamos renovar. E ela fala assim, doutora, mas a minha libido tá boa. Eu falei, querida, a testa não serve só para libido. Como é que tá a sua força muscular? Como é que tá a sua energia ao acordar? Como é que tá tudo isso? Então, a testosterona, ela tem essa função. 35 anos a gente já, fisiologicamente, já cai. Já perdemos pela metade, né? O ideal, que é aquilo que a gente já começou em outros momentos, outros encontros. Eu não trabalho com o normal. É normal ter testosterona baixa aos 45. Mas é ideal? Não. Eu vou ter hormônios em taxas ideais até o fim da minha vida. Por quê? Porque eu decidi, que eu entendi que isso me faz vital, me dá energia, capacidade de manter meu músculo, mantém minha energia, minha criatividade. Então, é assim que eu penso, né? O estradiol e a progesterona, eles são hormônios que fazem parte da reprodução, né? Mas a gente tem receptor de estradiol pelo corpo inteiro. Cerebral, muscular. Toda a questão aí também, né, da própria reprodução. Então, o estradiol, ele é fundamental, parte óssea, né, captação óssea. Então, quando a gente vai declinando, e aí, de fato, a gente, depois dos 40 anos, a gente já tem uma redução, né, dos níveis, isso tudo vai acabando junto. Os receptores vão diminuindo. Então, a gente não pode olhar para isso e, como eu falei, achar isso normal, porque é natural. Isso não é ideal. A progesterona ela é fundamental para equilibrar o estradiol. Quando a mulher vai chegando na menopausa, ela vai perdendo. Ela perde primeiro testosterona, 35 já foi caindo, depois ela vai começando a perder progesterona. E aí, a progesterona ela faz equilíbrio do estradiol. Então, é por isso que as mulheres, no período aí, chegando pertinho da menopausa, da última menstruação, elas começam a ter sangramento. Elas começam a ter, doutora, minha mama dói mais, eu tô mais irritada. É porque ela vai perdendo parte de quem faz o equilíbrio do estradiol, que é a progesterona. Fundamental, importantíssima. É ela que está muito presente aí na maternidade, né? Que melhora sono, que dá qualidade, que relaxa a mulher. Por que a mulher, perto ali da menopausa, ela fica mais irritada? Porque ela tem predominância, que a gente chama predominância estrogênica. Ela tem muito estrogênio. E aí, a gente vai equilibrando isso. Lá na frente, ela perde tudo. E aí, a gente entra com tudo. Porque, de fato, viver sem hormônio não é viver, é sobreviver. É isso mesmo. E uma coisa que eu sempre falo, eu sempre vou falar não é porque acontece com todo mundo, eu não tô falando só de menopausa, eu tô falando de dor sexual, eu tô falando de cólica, eu tô falando de dormir mal, eu tô falando de machismo, eu tô falando de gente que trata seu corpo igual lixo, que faz qualquer coisa com seu corpo, se permite qualquer coisa, tô falando de tudo. A gente já tá acostumado nessa sociedade louca a normalizar certas situações que não deveríamos. E quando eu falo de menopausa, gente, não dá mais pra gente normalizar isso tudo que a doutora Day tá falando aqui. Cansaço, falta de energia, baixa libido, massa muscular caindo, tua pele ressecando, tu dormindo mal, sabe? Tu irritada, tu acumulando gordura. Isso tudo não é porque aconteceu com todo mundo que veio atrás da gente que a gente precisa
né? Aceitar que isso vai ser perpetuado. Chega da gente aceitar mediocridades, chega da gente aceitar esses desconfortos, chega da gente viver, né, essa fase que deveria ser linda da vida, porque a gente tá numa fase que a gente se conhece, que a gente não negocia mais, sabe? Não tá mais tão preocupado em agradar o outro, a gente já tá mais sobre posse do que a gente sabe que é importante, os filhos já estão mais ou menos criados, a gente já tem, para ter pelo menos, né, mais estabilidade no trabalho, a gente já tá numa outra fase e aí começa a sofrer com um monte de coisa que o corpo traz e a gente acaba se conformando. Quase meia hora de podcast, um vinho eu já tô chamando lá de Dai. Dai, deixa eu te falar um negócio. O que a gente vê muito, muito, muito acontecer é paciente que ainda menstrua, matar toda ferrada, toda lenhada, cheia dos sintomas, aí vai num médico muitas vezes que ainda não tem esse conhecimento mais moderno, né, mais atualizado sobre reposição hormonal, sobre o climatério, vira pra mulher e fala assim, não, você não tem nada, ela tá com dor muscular, ela tá perdendo massa muscular, ela tá caindo cabelo, ela tá cansada, ela tá sem libido, ela tá toda ferrada, com ressecamento vaginal, ela tá com todos os sintomas do climatério, mas não tá com calor, vamos supor assim, né? E aí ela começa, vai no médico, vai no outro, vai no outro, vai no outro, vai no outro, tá com 10 encaminhamentos e não trata a menopausa. Aí ela fica igual uma louca, vai no profissional, trata uma coisa, vai no, tá com taquicardia, tá, vai um monte de profissional e não trata a menopausa. Isso é comum no teu consultório? Carol, infelizmente. Infelizmente, isso boa parte das minhas pacientes chegam Exaustas. com esse grito. Exatamente. E, infelizmente, ainda tem muito disso, né? Ah, porque ela ainda menstrua. Só que, como eu trouxe aqui, os sintomas da menopausa começam entre 5 a 10 anos antes da menopausa chegar. E aí você vai ficar olhando para essa paciente, como você mesmo trouxe, com insônia, com baixa libido, sem energia, sem memória, sem força. E falar assim, não, é porque você ainda menstrua, não é menopausa. É depressão, Isso, é pressão alta, essa não é é a nossa... diabetes, qualquer coisa. Sabe o que eu ouço muito? A paciente chega e fala assim, não, eu não tô na menopausa. Meus hormônios estão à flor da pele. Eu tô com o peito inchado, eu nunca menstruei tanto, nunca sangrei tanto. Meus hormônios estão bombando. Não é menopausa. Exato. E ela já explicou aqui, né? Isso, exatamente, porque começa a ter um declínio. A menopausa, ela não chega assim, ó, pum, chegou. Não, ela vai chegando, ela vai perdendo hormônios um a um, até que o último caia, que é o estradiol. E aí sim ela fica sem sangrar. Mas até esse último parar de ter, né, depois até o último deixar de existir o estradiol, ela já definhou, ela já morreu pela falta dos outros. Então, qual é a nossa frente? Isso que eu falo muito da menopausa sem sofrimento. É, de fato, levar essa paciente sem sofrer até lá. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai dando gradativamente o que está faltando para ela. Quando falta tudo, a gente repõe tudo. Enquanto não falta tudo, a gente vai repondo aquilo que está faltando. Não vou esperar minha paciente morrer ou ficar assistindo toda aquela dor e falar assim, então, pois é, mas aí você ainda está menstruando, teu FSH ainda está normal, teu estradiol também. Não, isso é menopausa não. É climatério. E aí? Essa não é a ideia, né? E aí, eu pego muito paciente que foi... Inclusive, um dia eu estava falando assim, pois é, eu comentei com a paciente, mas alguns pacientes têm taquicardia. Ela, doutora, eu estava com cardio marcado. Aí eu falei, querida, não vai agora. E o que eu oriento minha paciente? Eu falo, olha, me dá 3 meses. Eu vou organizar a tua casa. E aí eu suplemento bastante também, né? A suplementação para mim é vida. Então a gente suplementa, a gente mantém, alinha os hormônios, o que tá faltando, tudo. Falei, depois de 3 meses você vai voltar comigo, a gente vai rever como é que você ficou. E aí, se algum desses sintomas sobrar, aí a gente vai e encaminha. Então eu sempre falo para ela, ó, hoje vai colocar data, consulta com a doutora Daiane e põe a data. E fala e escreve lá tudo que você está sentindo. Depois de 3 meses a gente vai buscar essa listinha e vamos ver o que é que sobrou. Porque de maneira geral, muito, né? Mas melhora muito e quase tudo. E hormônio é vida mesmo. Eu me lembro eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, né? Mais hiperatividade do que déficit de atenção. E eu lembro que a vez que eu melhor performei, eu falo cognitivamente, foi quando eu comecei a cuidar dos meus hormônios. Sim. Porque na época o meu médico falou, Carol, tua testosterona começou a baixar depois dos 35, e ele mexeu nos hormônios, nos hábitos de vida, na minha rotina,
E É eu base. diminuí muito a questão dos remédios para a questão. É Sim. tudo derivado de metanfetamina. Eu falei, ó, não é saudável tomar isso todo dia o resto da minha Sim, vida, né? sim. E como melhorou minha performance. Então, eu fico imaginando uma mulher, que eu ainda não estou na menopausa ainda, no climatério, mas daqui a pouco eu tô batendo na porta o tanto que essa mulher pode melhorar de tantos aspectos. Mas, assim, antes de entrar no assunto que eu queria entrar, que é libido, porque todo mundo, né, Adoro. é o assunto que eu gosto mesmo, que é onde todo mundo vem me procurar, e aí eu falo, olha, aqui referência aqui eu sou eu. posso A até referência bem aqui sou eu. eu posso até bem aqui. Mas eu sempre digo assim, sexo, ele a tua sexualidade não é uma caixinha que a gente guarda debaixo da cama e de noite, quando Sim. o marido faz assim, ó, tu pega ela e fala assim, vamos ver o que tem aqui hoje. Né? Não é isso. Então, a gente precisa cuidar, estar saudável, estar muito bem para a gente poder ter uma vida sexual que é um reflexo da nossa vida como um todo. Mulher não Sim. tem energia, mulher não dorme bem, a mulher tá irritada. Como é que transa desse jeito? Como é que transa com qualidade? Tá com ressecamento. Então, antes de falar disso, o que a gente tem hoje para cuidar do corpo de uma mulher? Eu sei que de uma forma genérica, né? Talvez não obedecendo a cada especificidade. Mas como é que, além dos hormônios, como você falou, né? Hormônio é ponta, o que uma mulher precisa cuidar quando ela entra no climatério? Que muitas vezes ela negocia, ela arruma desculpinha, ela conta historinha pra ela não cuida. Como que a gente arruma a base dessa casa para chegar numa menopausa, num climatério melhor e pronta para uma reposição hormonal? Qual é que é a tarefa de casa dessa mulher fora a terapia hormonal? Então, eu chamo do meu tripé. Vou falar dele de novo, vou falar dele quantas vezes for necessário. Porque quando eu gasto muito tempo, às vezes, no consultório, trazendo o máximo que eu posso de consciência. E eu falo assim, ó, se você não me trouxer esse tripé de pé, nem volta. Volta não. Volta não, porque ele é insustentável. Eu não consigo te dar a qualidade de vida que eu quero se você não me entregar a tua parte. E aí eu falo, olha, 30 minutos, pelo menos, de atividade física. Pelo menos 3 vezes na semana. E É aí o eu sempre- mínimo, né? Isso. E eu sempre falo pra ela, não precisa ser radical com você. Quando eu pego um paciente sedentário, eu falo assim, olha, a gente precisa entender que a gente tá montando uma semente. Semente, ela não dá fruto do dia pra noite. Você era sedentária até hoje. Tudo bem se você não conseguir as 3 vezes. Se foi 2, a gente saiu do zero. Opa! Na outra semana você vai. Daqui a pouco você começa a ganhar uma turma, você começa a ganhar gosto por aquilo. Então, assim, óbvio, o ideal eu sempre oriento 5 vezes, mas começa com 3, né? Então, base, atividade física é base. E aí eu falo alimentação. Alimentação. E aí, assim, ir no nutricionista é maravilhoso. Pegar aquelas dietas lindas que eles montam. É maravilhoso, porque ele monta, né, com perfil para você. Tem nutris maravilhosos que são nossos parceiros. Mas eu falo assim, olha pra comida. Ela vai te dizer. E eu falo assim, olha, pergunta se ela veio da natureza. Aí você olha e fala, pão, já vi árvore de pão? Opa, não. E árvore de pizza? Não. De coxinha? Não. Nem de sushi. Sushi é uma comida que as pessoas acham que é saudável e não é, né, Não, gente? Vamos excesso lá, de né? açúcar, né? Então, e o que é que eu falo? Eu falo assim, ó, o radicalismo não é sustentável. Não é que você não vá comer um sushi, um pão, uma pizza. Você merece, nós merecemos. Só que a gente precisa colocar numa balança, e na minha balança precisa estar com muito mais frequência uma alimentação saudável e esporadicamente no final de semana eu como minha pizza ou meu sushi, tá tudo certo. Eu vou ser feliz 80-20. por aí, exato. Entendeu? E aí não dá para ser o contrário, né? Porque aí a gente vai estar inflamado. E um outro pilar, e eu acho que não menos importante, eu chamo de pilar das emoções, né? Do dormir bem e pensar coisa boa. Gente, a palavra de Deus fala assim, ó, o que é bom, o que é puro, o que é de boa forma, que isso ocupa os seus pensamentos. Hoje em dia as pessoas têm pensado tanta coisa ruim, têm visto tanta coisa ruim. Isso contamina a alma, isso contamina. A gente acha que não, mas isso inflama o nosso corpo também. Uma vez teve um acidente lá no meu trabalho e alguém falou assim: doutora, a gente gravou o vídeo do acidente, você quer ver? Eu falei: não, não vale a pena. Sabe? Eu digo, ai, daí. E se eu penso coisa boa, eu penso coisa boa. Ai, você sabia que tem um bocado de pessoas internadas? Eu falei, sei. Você sabia que tem um bocado de gente andando de jet ski hoje, agora? Cara, vou pensar no cara de jet ski, que depois serei eu. É isso mesmo. Entendeu? Então, esse tripé é base. E aí eu faço a minha paciente e falo, olha, pega 15 minutos do teu dia pra fazer nada. Fala, a doutora Dani me pediu 15 minutos. Falei pra ela que eu ia dar. Bota uma música e agradece. Carol, a gente tem tanto motivo pra agradecer. Tem. Porque a gente abre a boca. Isso é verdade. Porque a gente evacuou pelo lugar certo. Quantas pessoas hoje estão com a bolsa de colostomia, tendo que limpar aquilo, sabe? Quantas pessoas não conseguem escrever. Uma coisa que, assim,
foge do tema, mas não foge, né? É o potinho da gratidão que eu aprendi alguns anos atrás. Você botar um potinho e você escrever todo dia. Chega em casa, pega um post-it, o que eu tenho para agradecer hoje? Tua E eu vida ensino ganha isso muito outra. para os meus filhos, porque nós não somos ricos, mas temos muitas bênçãos. Sim. E a E riqueza, aí eu ela... falo, gente, A riqueza filhos, tá vocês aí. dormiram hoje sobre um teto, sobre uma cama Sim. confortável, com a mãe de Choveu lá vocês, fora. se alimentaram, sabe? Estão indo para uma escola, vocês têm a oportunidade de estudar, vocês têm saúde. Tudo isso é motivo para agradecer. E a Isso é gente, riqueza. hoje, nesse tempo de modernidade líquida, de rede social, de comparação, se a gente não cuidar desse pilar, e a Sim. medicina precisa olhar para isso, não é todo mundo que olha ainda, não é todo profissional de saúde que olha, a gente adoece extremamente. Se a gente Sim. não tiver gratidão, né? Se a gente não tiver nossa fé, seja em que for, como for, mas a gente precisa ter nossa fé e alimentar nossa fé diariamente. Saúde, fé, libido, tudo isso a gente paga aluguel. Isso, e é todo dia, né? Né? Não é casa própria, não, gente. A gente é. paga aluguel. É. Todo dia a gente tem que trabalhar para no final do mês falar assim, ó, tá aqui, ó, tá Tá pago, tá pago aqui. Tá E pago. qualidade de vida É. que envolve essa parte Sim. do climatério, isso é muito importante, né? Então fica a dica aí. O pilar é, ó, comer bem, comida veio da natureza, dormir bem, né? Fazer exercício físico, pelo menos 3, 5 vezes na semana, né? Sai do sedentarismo, né? E se alimentar de boas energias, bons pensamentos, de gratidão, para que você possa alimentar suas células com um refresco, assim, para você ter, antes de fazer qualquer outra coisa que venha depois disso, um suplemento, uma terapia hormonal, um negócio mais elaborado, a gente precisa cuidar desse pilar, né? Exato. Em cima de um tripé a gente sustenta, Muita coisa. né? Se tiver Muita dois, coisa. fica capenga. Se tiver um, não tiver nenhum. É verdade, fica Né? mesmo. Então a gente organiza isso e... Ó, mas agora eu quero entrar na parte que Vem me ela, interessa. Lá vem vem, ela. né? Sabe que uma vez eu Ela não aguenta. tive... eu não aguento. Eu tive uma pegadinha uma vez, né? Eu fui dar uma palestra lá na UER, na Universidade Estadual de Roraima. E aí, na plateia, era só para mulheres, mas resolveram ficar os reitores, pró-reitores, os deputados, todo mundo que estava ali no negócio resolveu ficar. E um deputado... Mas quem não, né? Quem O não ia Jonathan, querer ouvir a Carol falando. o Jonathan Mas, então, de Jesus, que não é mais deputado, hoje é até ministro, né? O Jonathan é médico e estava estudando terapia hormonal. Ele me fez a seguinte pergunta. Eu falei sobre assoalho pélvico, sobre incontinência urinária, sobre a importância de manter os exercícios pélvicos em dia para poder ter uma boa musculatura e tal, aquela coisa toda. Ele falou assim, Carol, se a mulher tá na menopausa, no climatério, declínio hormonal, a fisioterapia pélvica é suficiente? Aí eu acho que ele achou que eu ia dizer que era, né? Eu falei, doutor Jonathan, não tem como. Tem coisas que eu não tenho como lutar. Eu vou melhorar a vida daquela paciente. Mas eu não posso lutar contra o organismo dela sobre como ele se apresenta. Então, quando eu falo de mulheres na menopausa, a gente tem muitos recursos dentro da fisioterapia. Mas a gente precisa andar numa equipe inter e multidisciplinar, ou multidisciplinar e interdisciplinar. E aí, elas chegam comigo com queixa de libido, incontinência urinária, infecção urinária de repetição, dor sexual, comum. que é mais comum do que a questão da incontinência, muitas vezes, porque cai os hormônios, mucosa atrofia, resseca, ela começa a ter relação sexual, faz fissura, aí começa aquele ciclo, né? Como que essas mulheres chegam para você no seu consultório e elas chegam com a queixa de libido ou você pergunta sobre a libido? Porque é um assunto, gente, que talvez tu que esteja aqui no Fala Pepeca não tenha essa dúvida porque tu já me acompanha, tu já tá interessada ali, tu já entende que saúde sexual é uma coisa importante na tua vida. Mas tem muita mulher que tem vergonha. Sim, muito. Como que é isso na tua rotina de consultório? Como que isso é abordado? Antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que ninguém é feliz sozinho, né? Então, as especialidades, elas compartilham, né? O paciente e entregam o melhor para ele. Então, o seu trabalho eu não faço e você não faz o meu. Exatamente. Mas nós fazemos por elas, né? E elas ganham muito mais quando elas têm a oportunidade de nos ter, né? Entregando o nosso melhor na nossa área. E quando eu falo de libido, eu queria abrir contando uma historinha que uma paciente jovem me procurou uma vez. E as pacientes, às vezes, elas chegam achando que elas podem ditar o tratamento delas, né? Então, ela chegou, ela falou assim, doutora, eu queria que a senhora me passasse testosterona, porque minha libido tá baixa. Eu olhei, a paciente era jovem, acho que uns 26 anos. Aí eu falei, bom, vamos conversar um pouco mais. Porque não é comum que uma paciente na sua idade tenha testosterona baixa.
Mas ok, vou pedir os seus hormônios, a gente vai avaliar. Mas me fala como é que você tá. Doutora, eu tô bem e tal. Falei, e teu relacionamento? Ela falou assim, então, doutora, não tá legal não. Aí eu falei, é sério? Você tá querendo ter uma boa libido, um relacionamento meia boca? Faz sentido. Eu costumo falar que, quando a gente vai falar de libido, eu trago um exemplo, eu digo, a libido, ele é meu braço e os meus dedos são caminhos para libido. E eu falo assim, ó, testosterona, fundamental para libido. Hormônios ovarianos, estradiol, progesterona, importantíssimo para lubrificação. E aí eu falo assim, ó, tem 3 pontos para a libido acontecer que não tem a ver com hormônio, que é amor próprio. Precisamos amar, gente, olhar para nós, gostar do nosso corpo, se conhecer, como você traz isso aqui, se conhecer, se tocar, por que não? Saber quem é. Ter um bom relacionamento, se sentir amada, valorizada, cuidada. Quem vai querer ter uma noite de sexo? Você pode estar testosterona nas alturas. O cara é um grosso, o relacionamento tá ruim. Cara, não tem testosterona que dê conta Não tem mesmo. disso. E a mulher precisa pensar em sexo. As mulheres, de maneira geral, o homem deu qualquer intervalo, estão, né, triplicando os pensamentos. A mulher, ela tem dificuldade, ela pensa em 1000 coisas e vai deixando o sexo de lado. E aí a gente tem essa grande divergência do homem e da mulher, né? O homem, ele faz sexo pra relaxar. A mulher tem que estar relaxada pra fazer sexo. Então, é uma ciência, uma dificuldade. E aí eu trouxe pra essa paciente, voltando à historinha dela. Eu falei assim, olha, vai pra casa. Faz uma listinha lá de 3 coisas que você gostaria que ele fizesse pra você. E depois, algumas coisas que você teria que fazer pra ele. E vocês trocam isso. 15 dias depois, vocês conversam. Porque assim, eu não vou corrigir testosterona, pedir o exame dela, traz o exame junto quando você voltar. Mas se a base não tiver arrumada. E ela voltou, foi linda essa história, porque ela voltou chorando, agradecendo, assim, que de alguma forma ela refez o casamento por essa conversa. E, de fato, ela não tinha testo baixo. Ela tinha, era um relacionamento. E aí eu sempre falo assim, ó, quando eu falo em testosterona pra mulher, eu digo, ó, a testo, ela é um fósforo para acender uma fogueira. E aí eu tenho aqui uma areia. Aí eu vou lá, doutora, eu quero o teste. Eu digo, opa, bora dar, tá baixa mesmo, vamos fazer? Eu vou lá e dou. Aí ela fala, doutora, então, melhora não, vamos aumentar? Ok, vamos botar uma tocha agora, que o fósforo foi pouco. Pega a tocha, bota lá. Você olha e fala, caraca, doutora, não pegou não. Cadê o pau da fogueira? Não tem pau pra queimar. Tem que ter pau. Tem que ter pau literalmente também, né? Se tiver úmido também não dá certo, entendeu, gente? Tem que estar bem tinindo. Exatamente. Então, assim, pô, tem que ter amor próprio. Tem que olhar, sabe, tem que se sentir amada, cuidada, valorizada. Sabe, tem que pensar em sexo. Aí eu taco minha testa, pequenininha. E aí aquilo flui e acontece. Então, falar de libido, falar de testosterona, é muito além. Um complementa o outro, eles são necessários, mas não dá pra andar sozinho. Eu nem posso ter testosterona sozinha e nem posso ter também só os 3 sozinhos. Eu até funciona, mas não é ideal, né? Não funciona, Não com a funciona. energia, com a vitalidade. Mas super funciona. Deixa eu te contar essa história também, que eu tenho várias histórias de consultório. Essa é engraçada também. 70 anos, minha paciente chegou. E aí a prova de que esse tripé, ele é forte. Ó, eu tenho hormônio, eu tenho 3 que faz acontecer. 70 anos, a paciente falou assim, doutora, acabou a consulta, eu posso namorar? Eu falei, claro que pode. Doutora, que eu encontrei um velho novo. Um velho novo, adorei. Entendeu? É novo na vida dela, né? 70 anos, não tem teste, lubrificação é nula, não tem hormônio, Mas tem menopausada muito. vontade. Mas entendeu? Pensa em Ela sexo, se sente amada, valorizada, se ama, se conhece, tudo. funcionou. Ela se amava, o relacionamento era novo, ela pensou em sexo. A libido aconteceu. As mulheres, por exemplo, e é uma deixa interessante falar, mulheres que usam anticoncepcional, elas não têm também testo e nem hormônio. São bloqueadas. Eu não gosto de anticoncepcional. Eu, obviamente, passo, assim, pontualmente pacientes que estão na fase reprodutiva, são pacientes jovens, não querem gestar. Obviamente, a gente precisa colocar na balança, se elas não estiverem, né, adaptadas a usar um preservativo, ou colocar um DIU não hormonal, e optarem pelo... Mas eu sempre vou avisar para ela, falar, olha, vai perder testo, vai perder hormônio. Vão colocar você, né? Vão te calar. Por que a libido dela é boa? Porque ela é jovem. Ela pensa em sexo. Os relacionamentos, de maneira geral, acabam, né, trocando. É novo, se sente amada ali, tá, né?
se ama, então a libido flui. Mas não porque ela tenha o que seria ideal, né, para uma libido acontecer plenamente, com os cinco pontos. Eu lembro sobre anticoncepcional, eu lembro de um episódio que o doutor Leandro Duarte veio aqui, ele falou, que não é a área dele, mas ele falou uma coisa que eu achei muito pertinente, que o anticoncepcional, ele poderia até ser prescrito, mas não como uma sentença, mas sim com um objetivo específico de início, meio e fim. Que o problema do anticoncepcional é que as pessoas passavam como ad eterno, como se fosse uma vitamina C da vida, sabe? Como se fosse algo que vou usar o resto da vida, é um whey protein, uma creatina, entendeu? Não é assim. Então tem que ter trazer essa responsabilidade. Trazer essa consciência. Eu dou palestra, né? Palestra já em alguns lugares. E uma vez eu peguei uma das pessoas estavam assistindo a nossa palestra e ela falou assim, doutora, é preciso trocar o anticoncepcional? Eu olhei pra ela, ela não era tão jovem. Aí eu falei assim, é pra você? Aí ela falou, sim. Eu falei, qual a idade do seu filho mais novo? 19 anos. Eu falei, você tá usando anticoncepcional? Você pretende engravidar novamente? Ela, não, porque eu ainda não cheguei na menopausa. Eu falei, nossa, você tá 19 anos usando anticoncepcional, porque você vai usar isso até a menopausa, você vai estar em menopausa até a menopausa. E as mulheres que começam a sangrar mais por conta da queda hormonal e que aí passa o anticoncepcional para a mulher regular o ciclo e sangrar menos. O que a senhora acha disso, doutora? Então, também não curto, né? Porque a gente faz a reposição bioidêntica na qualidade, na quantidade certa, para a gente trazer esse equilíbrio, sem entrar com anticoncepcional. Eu trato endometriose sem anticoncepcional. Trato. Eu tenho histórias lindíssimas de consultório. O paciente fala assim... Adenomiose também? Só uma pergunta pessoal, sim, assim, uma consulta pessoal minha. Total, sim. Dá para tratar? Tá. Tira o meu DIU. Gente, desinflamando é possível. Disciplina. Sim. Muitas vezes eu começo pelo intestino. É loucura. Sim, mas acredito. Eu organizo o intestino. Eu tenho uma paciente, minha história é engraçadinha também. Tá até no meu Instagram. Milena, ela chegou lá com a gente... um quadro, e olha que engraçado, né? É tão comum as pessoas falarem, tá doendo, dói, menstruar dói, que as pessoas ficam de cama com dor. Ela fala assim, não, é normal. Porque... Normal, menstruar dói, sentir cólica incapacitante, é normal também. Então, o diagnóstico de endometriose, ele demora aí, em média, de 8 a 10 anos até a mulher ter o diagnóstico. Por quê? Porque ela passa por vários profissionais que também falam assim, não, é normal. Normalizam aquela coisa horrorosa. Essa paciente foi comigo, porque o namorado dela falou, ei, não é normal não. Ela falou, oxe, menino, é normal, toda mulher tem cólica. Falou, não desse jeito. E ela foi com a gente, e a gente começou a tratar. E aí, meu tratamento eu falo assim, gente, eu não dou anticoncepcional, eu não trato, eu não tiro só a ponta do iceberg, eu quebro ele inteiro. Mas assim, é um processo, não é simples também. Eu primeiro trago consciência do tripé, então botar meu tripé de pé não é fácil. Aí eu alinho o intestino, suplemento, entro com o venoso e faço hormônio bioidêntico. Então, essa é a minhas manobras, muitas manobras. E isso demora um tempo e uma disciplina, né? Isso. Então, como eu te falei, eu alinho isso aqui, em 3 meses ela volta comigo. Ok, alinhei ela, expliquei tudo, ela voltou comigo em 3 meses. Antes o paciente entrou aquela olhadinha, né? Eita. Aí eu falei, cara, você tem que ter dado muito certo. Tipo assim, porque tava tudo muito anti-inflamatório. E a paciente entrou e ela falou assim, doutora, eu tô chocada. Eu tô sem dor. Eu menstruo sem dor. Eu não achei que fosse possível. E ela falou assim, e quando eu saí daqui? E ela falou assim, alguns colegas seus, inclusive, falou assim, que exagero. Pra que isso? Tu é doida? Não usa, não. E eles não eram especialistas. E eu falei assim, você é especialista? Ele falou, não, mas pra que isso? Ela falou assim, vou fazer tudo que ela pediu. Se não der certo, eu vou falar assim, doutora, tá aqui. Quero meu dinheiro de volta. Fiz tudo que a senhora pediu e não funcionou. E ela falou assim, doutora, a senhora pode continuar. Porque realmente você transforma vidas. E, cara, isso não tem preço. A mãe dela mora longe, e eu atendi a mãe dela na outra semana online. Por quê? Porque, de fato, a gente entrega mudança de vida, a gente desinflama o paciente de verdade. Agora, é óbvio, ele precisa ter consciência. Eu peço para ele tirar leite e derivados. Nem todo mundo está disposto. Nem todo mundo está disposto, exatamente. Entendeu? Aí é aquilo. É um preço. Eu sei. Eu tenho ferramentas lindas para... Agora, tu vai atender? Aí é aquilo. Quando eu falo assim, não colocar o tripé de pé, nem volte. Não volte mesmo, não. Porque tem outro que queira... Graças a Deus a gente tem, né? Pacientes que querem ajuda de verdade e aqueles que não querem, dê lugar para os que querem. Eu concordo com isso. Eu, por muito tempo, tive uma agenda muito cheia. Atendia 40, 50 minutos, e aquela loucura. E aí, minha vida teve uma reviravolta, uma loucura na minha vida, que acho que quase todo mundo sabe, né? E depois eu falei, quer saber?
A partir de agora eu vou dobrar o preço da minha consulta, eu vou atender no dobro de tempo e agora vai ser diferente. E hoje, quando uma paciente quer marcar consulta comigo, antes dela marcar consulta, seja pessoalmente comigo, quando ela fala comigo, ou com a Thaís, que é a minha agente de comunicação entre mim e minhas pacientes, quando eu chamo ela de secretária, que ela está longe de ser isso, Sim. você está disponível? É o momento certo da sua vida? Porque você não vai vir aqui comigo, eu não vou te trazer nada sozinha. Você precisa estar Amo isso. disposta Uhum. a fazer o que eu peço, a colaborar comigo, porque eu não trabalho com esse negócio da paciente estar com um pacote de 10 sessões, me vendo 3 vezes na semana, 4, 40 minutos. Não tem tempo. Você está disposta a se cuidar? Você tem responsabilidade? Você está no momento que você Perfeito. está priorizando aquilo ali? Porque se você não tiver, não venha para consulta. Você vai gastar o seu dinheiro Porque tem quem... e não vai dar certo. Então, se você estiver nesse momento disponível, porque tem paciente que vai, quando eu dou a lista de coisas, fala... Ai, Então, porque assim, precisa de proatividade, precisa da pessoa colaborar, ninguém Sim. entrega nada sozinho. exatamente. E hoje, A gente né, tem ferramenta, e a mas pessoa a gente não vai fazer hoje, pelo outro, e né? muitas pessoas hoje querem o quê? Ah, eu fui na doutora Daiane, mas em vez dela me passar um creme ou botar um chip na minha bunda, me dar uma injeção, ela me passou que eu tenho que fazer exercício, que eu tenho que mudar minha alimentação, que eu tenho que bababá, que eu tenho que dormir melhor, que fazer higiene de sono, bebê. Ah, não tô disposta. É uma escolha sua. Agora é o seguinte, pergunta polêmica, porque eu não trago ninguém para esse podcast para não encurralar, entendeu? Tu que assistiu Outubro Rosa, doutora Maria Kátia, câncer de mama, aí eu fiz questão de doutora Dai, menopausa sem sofrimento, você precisa conhecê-la, inclusive. Queria saber o seguinte, hormônio dá câncer, hormônio aumenta a chance de câncer de mama. Doutora Dai, descobri que tenho câncer, estou em terapia de reposição hormonal. Qual que é o mistério dessa questão aí, doutora Dai? Conta tudo pra gente. Então, Qual é o medo que o povo tem de hormônio e de câncer? Vamos por parte. Eu quero trazer uma... Eu gosto de colocar a galera para pensar, Carol. Vamos pensar. Quem tem mais hormônio? Uma menina de 20, 25 anos ou uma mulher de 50? Quem tem mais hormônio? Uma mulher de 20, Tá muito bombando. provavelmente. Tá bombando, sim ou não? Com muito hormônio. A mulher de 50 tem. Ou ela já entrou na menopausa, ela nem tem hormônio mais e ela tem câncer. Se hormônio desse câncer, teríamos quem com câncer? A quem tem muito hormônio, a paciente jovem. Mulheres mais jovens teriam mais incidência de câncer do que as mais Se velhas. fosse diretamente pela presença do hormônio. O grande problema é que a gente tem no nosso sistema 2 tipos de estradiol. A gente tem o estradiol, nosso, produção ovariana, e a gente tem a estrona, que é um estradiol ruim, produzido pelas células adiposas, pelas gordurinhas. A estrona, sim, é um problema. Então, a mulher da pós-menopausa, mulheres que, principalmente, que têm sobrepeso, têm mais gordurinha, têm mais estrona. Então, o estradiol não é problema. A estrona, sim. Então, quando a gente traz esse medo da reposição hormonal, na verdade, ele é infundado, uma vez que o estradiol é um hormônio do bem, produção ovariana. E a reposição hormonal a gente não faz com hormônio ruim, a gente não faz com isso, a gente faz com estradiol. Então, hoje, além disso, eu sou mastologista também, né? Além de ginecologista, e eu destravei, porque infelizmente a gente tem muito disso ainda nas faculdades. Esse medo, esse tabu, por um trabalho mal desenhado, que é o WHI, que trazia colocava esse medo nas mulheres. Mas mesmo esse trabalho, as mulheres que usaram reposição hormonal com estradiol, na verdade, na época nem era estradiol, era urina de água prenha, não era um estrogênio que a gente usa. Era um negócio ruim na época ainda. Isso. Mesmo assim, nesse trabalho mostra a proteção, a redução para câncer de mama. Então, eu queria, se a gente pudesse ajudar as mulheres, era tirar esse medo que as mulheres têm da reposição hormonal e trazer, eu falei em outro momento, que o risco relativo é muito baixo. Mulheres que usam reposição hormonal, elas podem ter câncer, assim como viajar de avião, o avião pode cair. Quer dizer que a mulher que usa reposição hormonal vai ter proteção? Ela nunca vai ter câncer? Não posso falar isso.
mas não quer dizer que a mulher que usa, ela vai ter. O maior problema da humanidade, na minha opinião, e aí sim as mulheres precisariam ter medo, era de serem obesas e serem sedentárias. Porque isso sim aumenta risco para câncer em 30%. Isso é muito alto, né? A doutora Maria Cátia, quando esteve aqui no Fala Pepeca, ela falou sobre isso e falou sobre os fatores modificáveis e não modificáveis quando a gente fala de câncer, né? Então, isso aí é muito importante porque os fatores modificáveis, eles são muito mais hoje prevalentes e significativos quando a gente fala de câncer do que isso. E faz sentido eu falar que uma mulher de 40 anos mais, 35, 40 anos mais, que está em terapia de reposição hormonal, ela vai ter mais energia, mais disposição, mais massa muscular. Consequentemente, ela vai ter menor índice de gordura corporal, mais energia para fazer exercício, vai dormir melhor, vai estar bem. E aí, com isso tudo, ela vai estar muito mais protegida de um câncer, né? Perfeito. Do que uma mulher que está com declínio hormonal, sem energia para fazer exercício, sem massa muscular. Quando eu tenho baixa massa muscular, eu aumento o meu acúmulo de gordura, aumento o estrona, que é o estradiol ruim, e vou ficar muito pior. Vou correr um risco muito maior. Vou correr um risco muito maior. Uma coisa que é muito comum da gente ouvir em consultório é a paciente falar assim: não, doutora, eu não tenho. A gente pede mamografia, né, rotineiramente, anualmente, a ideia é que a mulher faça após 40 anos. E ela fala assim: não, doutora, mas na minha família não tem ninguém com câncer. Então, eu tô protegida de alguma forma. Eu falo, cara, deixa eu te falar um negócio. Como você falou, os fatores modificáveis são muito maiores, né? E levam muito mais ao risco de câncer, então, ser sedentária, né? Comer mal, né? Ter sobrepeso, enfim, do que o risco genético. Que é 5 a 10%, né? Exatamente, 5 a 10% só. Então, as pessoas, às vezes, ficam muito ligadas. No fundo, Carolzinha, as pessoas estão querendo jogar a culpa de alguma coisa em alguém, seja no hormônio, seja na genética, seja em qualquer coisa, menos na responsabilidade delas. A verdade é essa. Autorresponsabilidade em tudo. Falei isso mesmo. Autorresponsabilidade em tudo nessa vida é importante. E só evolui, só melhora, só se conecta mais com Deus, só tem mais saúde quem tem autorresponsabilidade. Isso eu falo em... Isso não é sobre menopausa, isso não é sobre sexo, não é sobre relacionamento abusivo, isso é sobre tudo. Vida. E a gente quer, eu sempre quando dou palestra de inteligência emocional, eu falo sobre isso, das historinhas que a gente conta pra gente. Das desculpinhas. Ai, não, mas é porque o meu gnomo come maçã às 5 horas da tarde, por isso eu não posso ir pra academia. Não, mas é porque eu não tenho tempo. A gente conta um monte de historinha pra gente. Então, talvez seja o momento de tu parar e pensar na tua vida nesse momento, qual área da tua vida tá capengando, e que história tu tá contando para ti, para negligenciar, né? Melhorar nessa área, porque é o que a gente faz o tempo inteiro. A gente quer uma pílula mágica e se a gente te dá uma pílula mágica, tu esquece de tomar. Não tem um estado perfeito. E não é fácil, né? Não é fácil, Carol. Eu malho todos os dias, segunda, sexta, 5 da manhã eu acordo, 5h30, 6h30, todos os dias. Por quê? Porque quando eu tentava malhar à tarde eu não conseguia, porque... E assim, às 5 horas só tem um impedimento, né? Só tem eu. O impedimento só seria eu. E eu já venci. E aí eu decidi. Então, o ideal é que eu durma às 10. Nem sempre eu consigo, tá? Eu falei assim, se eu dormir meia-noite, eu vou. Se eu dormir 1 da manhã, eu vou. Se eu dormir às 10, eu vou. Então, eu vou, independente do que eu possa estar fazendo pra levantar uma desculpa pra não ir. E aí, depois que você vence, porque até a gente virar hábito, dói, incomoda. Demoram 6 meses, hein, gente, pra virar hábito de verdade. Exato. Dói, mas depois que vira hábito, acabou. Aí você vence, qual é a minha próxima fase, né? O que é que eu vou melhorar? Eu sempre falo assim, a gente melhora todos os dias. É diário, diária em área. Então, essa aqui tá boa? Opa, ok, cheque. Essa aqui precisa melhorar. Opa, vai. Aí a outra capengou. Opa, volta de novo. E a vida é isso até a gente morrer. É verdade, eu falo que evoluir é um verbo no infinitivo. Acabou. Ele não tem fim, não tem... eu evoluí. Não, evoluir. Estou evoluindo. Com R no final. Só acaba quando o quê? Quando tu for enterrado, meu amor. Quando tu encontrar papai do céu. E eu ainda acredito que lá, ao lado dele, a gente vai evoluir ainda mais. Mas enfim, né? Isso é uma crença minha que eu não posso botar pra ti, mas pega essa visão, como de Pablo Marçal, né? Como é que é? Pega a visão, pega o código. Pega o código, instala o chip, né? Instala o drive, né? Sei lá como é que ele fala, nem sei mais, porque nem rede social mais esse homem tem. Mas olha, eu amei muito a nossa conversa. Desde que eu te conheci, essa tua linguagem, esse jeito de falar enérgico, sabe? Eu me identifiquei porque a gente precisa trazer luz para as pessoas, precisa desmistificar. E eu acredito que a menopausa, assim como a sexualidade,
ela é um tema muito tabu, a gente normaliza isso tanto quanto a dor sexual, que eu trato muito. E eu gostaria muito que as mulheres perdessem essa normalização, entender que na menopausa, no climatério, a gente pode ter qualidade de vida, a gente pode ser a mulher que a gente escolher ser, né? Desde que a gente decida isso, arque realmente com a nossa responsabilidade para isso, né? E consulte o profissional certo. Então, eu tenho que te agradecer imensamente pela que tua delícia. contribuição, Foi lindo. Eu amei por também. trazer esse tanto de informação rica para as mulheres, Bom. né? Que as mulheres, a partir de agora, entendam que até os 85 elas podem estar maravilhosas. 90? 100? 90, Eu vou até o 100, fim da né? minha vida. Até Eu o falo, fim. olha, eu decidi, eu vou morrer depois de 95 anos, subindo e descendo até o chão, dirigindo meu próprio carro, sendo a alegria de onde eu chegar. Porque eu decidi. É Que eu isso escolhi. mesmo. E todo dia eu invisto. É isso, Se eu parar, tem que se investir. eu parar de pagar essa conta, lá na frente eu não vou colher o fruto. Eu sou neta de uma mulher que morreu, os últimos 2 meses de vida dela realmente foi acamada, né, por um câncer, mas que era cheia de Até lá. vida, sabe, que nunca se conformou com nada. A minha tia-avó, ela com 85 anos operou um câncer e ela chegou comigo, era um câncer de intestino, ela chegou comigo e disse assim, é preciso fazer fisioterapia pélvica, mandaram ela pra mim, eu cheguei lá, ela falou assim, deixa eu lhe dizer, eu não sei como é que tá lá embaixo, faz muito tempo que eu não mexo. Minha barriga tá partida no meio, que deu uma aderência. A médica disse que em 3 meses eu posso voltar a namorar com meu namorado. O namorado dela tinha uns 40 anos mais jovem, mas ela tinha um namorado, que ela era viúva. Você precisa me ajeitar, minha filha. Eu achei aquilo tudo. Ela falou assim, eu preciso namorar, não com dignidade. muita intensidade, Com porque sei que dignidade. agora, mas eu quero namorar bem, quero estar tranquila. Então, assim, eu tenho essas 2 mulheres de exemplo, minha tia-avó e minha avó. Olha a genética Pra poder, a genética já tá agora Nesse falta só os contexto. 95%, que é o quê? O que eu não modifico, que só eu posso fazer por mim. E que eu já contribuo todo aprendi, dia, né, querida? Que, ó, é o tripé, lembra? É o tripé aqui hoje. Mas olha só, quero que você, doutora Dai, deixe aqui sua mensagem final para as mulheres que estão ouvindo a gente, aquelas que talvez estejam passando, né, por esse período de climatério, de menopausa, ou que conheçam alguma mulher. Deixa uma mensagem final para essa mulherada, para inspirar, sabe? Para transformar a vida delas. Vamos. Eu quero dizer primeiramente que essa mulher, que essa fase da menopausa, de fato, não é o fim. É um recomeço. É possível, nessa fase, recomeçar. Começar um estilo de vida novo e entender que, gente, essa fase, depois dos 40, é como você trouxe, é o momento que você já buscou tanta coisa, já conquistou tanta coisa. E aí alguém olha pra você na fase que você, caraca, agora eu vou curtir. Alguém fala assim, não, agora você vai começar a morrer. Eu falo assim, ei, não, é possível recomeçar agora e viver uma vida incrível. Basta que você decida, né? E a medicina evoluiu. E que bom. E a gente está com um trabalho maravilhoso de fato, entregar saúde, vitalidade e energia. Então, eu quero dizer que essa mulher não está sozinha, que ela tem apoio aqui, que ela tem alguém que, de fato, entrega excelência no que faz e todo dia acorda pensando que ela vai entregar o melhor e entregando o melhor para cada mulher. Ai, que coisa linda, tá vendo? É necessária essa mulher, gente. E aí eu vou aproveitar, deixa aqui, que ela fez um pitch, eu vou fazer também, um pitch de vendas, brincadeira. Mas, para além da terapia hormonal, para além dos cuidados médicos que precisam ser feitos, a fisioterapia pélvica está aqui para ajudar. Sim. Meu grande carro-chefe no consultório é dor sexual de todas as idades e melhora da qualidade de vida sexual das mulheres. Hoje é o que eu mais atendo, além da incontinência urinária, né? Que é um clássico e muitas vezes está junto com tudo isso. E é essencial cuidar dos músculos do corpo, mas também cuidar da sua saúde sexual, dos seus músculos íntimos, manter sua mucosa maravilhosa. Então, a fisioterapia pélvica tem um monte de recursos para ajudar essa mulher que muitas vezes passou uma vida inteira, nunca teve um orgasmo, nunca conheceu seu corpo, nunca mexeu intimamente naquela região, de forma muito respeitosa, né? Com muito carinho, cuidar dessa região dessas mulheres. Então, eu amo trabalhar com mulheres na menopausa, porque eu falo que, além de tudo, eu aprendo tanto com elas, porque meu trabalho eu poderia facilmente pagar para fazer e não receber, sabe? No dia que eu for muito rica, eu vou pagar para as mulheres irem comigo. Eu escolhi, assim. Eu aprendo muito com a experiência das mulheres, eu alimento o meu feminino, eu acho que eu vejo esse brilho nos seus olhos também, que
Parece que o nosso trabalho não é muito trabalho, Não. né? Ele é tão enérgico, ele é tão gratificante. E eu vejo isso nos olhos da Dai e eu fico muito, muito feliz lindo. mesmo. Então, Quando realmente... quando a gente consegue trazer vida, né, para alguém. Teve uma vez, eu brinco muito com os pacientes, quando eu falo de sedentarismo. Eu falo assim, eu brinco, né? Como é que tá a atividade física? Ah, não. Sedentária aqui não. Não. Se eu fosse você, eu me revoltaria com esse nome e sairia daqui amanhã caminhando e voltaria a falar, doutora, tira o sedentário do meu prontuário, porque eu não mereço isso. E eu fico brincando. E voltou uma senhorinha depois, e aí ela falou assim, doutora, aquele negócio, a senhora tira? Aí eu, ai, gente, tanta coisa que a gente faz. Eu falei, ai, que negócio, mulher? Aquele, doutora, que agora eu tô caminhando. Aí eu falei, ai, gente, Que isso lindo. não tem preço. É. Sabe, ela saiu do sedentarismo, é uma senhora que já tá caminhando, saiu do zero. Né? Por quê? Porque eu ouvi uma brincadeira. Aí tirar, eu falei, vai, a senhora tem que se revoltar com isso aqui. Quando a senhora voltar, a senhora peça pra eu tirar. E ela ficou com aquilo e, de fato, voltou querendo tirar o sedentário. E, de fato, era digna. Porque ela saiu Ela já fez daquela... o movimento dela dela. pra isso, né? Ela Sim, conquistou. sim. É isso, gente linda. Isso é Ó, muito legal. Quequeda, mãe, um recado pra você. Eu quero que você tire o sedentarismo do seu couro, meu amor. Acabe com essa gordura que tá aí, porque minha mãe tem 70 anos, ela é uma mulher super jovem de cabeça. Uhum. E eu falo que eu só tenho ela na minha vida, né? Então ela precisa ter saúde pra cuidar dos netos dela. Isso é um recado pessoal. Vou fazer um recorte especial. É. Você está me ouvindo, Quequeira? Vai fazer um recorte especial, porque eu falo assim, mãe, se acontecer algo comigo ou com ela, quem é que eles vão chamar de vó? Eles são loucos, apaixonados, paridos por ela. Então Eu ouvi você tem uma frase- responsabilidade. Eu ouvi Vou uma levar ela frase... com você. Bora. Eu ouvi uma frase muito legal falando sobre isso. Era assim, ó. Você é capaz de morrer pelo seu filho? Aí alguém faz assim, caraca, claro! Aí você seria capaz de viver, ter a melhor saúde por eles? Então é pensar sobre isso. Cara, ela precisa ter uma saúde muito boa, porque os netos dela precisam dela. Abaixa a Coca-Cola, o açaí com açúcar. Por favor. E partiu caminhar. Chega! Te dei 2 tênis, gata. Te dei 2 tênis pra tu caminhar, pra tu não ter desculpa. Vamos fazer um movimento, Carol, de Bora. caminhada na rua? Bora. 3 kmzinho? Eu Com acho. essa galerinha, com as senhoras. Bora fazer bora. e a gente faz ginástica íntima no final. Tá Ô, lançado. fechou. Fechado. Só Pelo bora. menos uma vez na semana ou 2. Uma vez no mês, a gente faz um Uma movimento vez no fora. mês, ela já correu. Não, bora, não, vai. corri não. Isso óbvio, Mas ela é vai porque a fazer nossa na agenda rotina. não dá, né? Mas fazer um movimento mesmo, a gente bota o nome, sabe, assim... Contra o sedentarismo, todo mundo Olha aí. hashtag, nossa, Juntas. sabe? Olha aí, adorei. Juntas Entendeu? pela vitalidade. Adorei. Ó, juntos pela Bora. vitalidade. Caminhada, fechou, hein? Caminhada com ginástica íntima no final. Academia Adoro. Aberta tem outro nome agora. É isso. Adoro. Adorei, tá vendo? Nasceu um projeto aqui, porque aqui, ó, meu amor, ninguém negocia resultado, não. Sobre isso. Partiu. Dai, obrigada de verdade. Imagina, Mais uma querida. vez por ter vindo. Obrigada a você que escutou esse podcast até o fim. Porque você, se tá aí até agora, é porque você sabe que precisa cuidar de você. Mulher que se ama, se cuida, não negocia resultado. E eu tô muito feliz por finalmente a gente ter conseguido fazer esse podcast sobre menopausa, que é uma fase de vida que eu espero chegar com muita vitalidade, com muita tranquilidade, com muita disposição e com muita saúde acima de tudo. Antes de encerrar, mais uma vez, muito obrigada ao Estúdio Solen, que organiza isso tudo, que está aqui com a gente, que entrega, que faz os recortes, que cuida de toda a rede social da Rainha das Pepecas e de tantos outros médicos. É uma rede social que é uma agência, desculpa, de publicidade, que é especialista em marketing médico, né? E também uma agência que é produtora de audiovisual magnífico. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque se hoje eu posso trazer a doutora Dai sem cobrar 3 mil reais dela, porque ela não ia vir. Se eu cobrasse 3 mil reais dela, ela não ia vir, não. Nem 1.000. Porque ela, meu amor, ela é um presente. Ela tinha que estar sendo paga para estar aqui. Então, se hoje eu posso trazer a doutora Dai para contribuir, transbordar na vida de vocês, eu tenho que agradecer imensamente a Maia, que é a nossa ótica de confiança aqui. Quando a mulher entra na menopausa, também tem a presbiopia, tá? Queria te dizer isso, né? Quando a gente chega ali nos 40, 45, também tem que cuidar da visão. Então, a Maia tem os melhores óculos, as melhores armações, os melhores preços, com uma qualidade incrível. Então, um beijo pro pessoal lá da Maia, que tá abrindo o quê? Uma loja virtual maravilhosa e uma segunda unidade em Roraima. Agradecer a doutora Estrias, que se tu ainda não tem pelo branco, mulher, ainda dá tempo de fazer a tua depilação a laser. Porque quando a gente fala de menopausa, ai, mas tem que morrer na cera, não. Igual tu não tem que morrer... Laser, bebê. Tá Ai, falando, doutora Estria, É porque é Best Laser Doutora Estria, gente. É o mesmo grupo, entendeu? É Best Laser Doutora Estrias e Botoclinic. Aí eu confundi. Mas é Best Laser, a melhor franquia de depilação a laser, com aparelhos maravilhosos, com profissionais altamente capacitados. Então, tu, mulher, que ainda não tá com os cabelos brancos, vai lá e garante, não dói,
É magnífico fazer depilação a laser, é liberdade. Então, liberdade tem tudo a ver com Fala Pepeca. Agradecer a doutora Estrias, agora sim, finalmente, né? Tu que tá aí, ó, na menopausa, começa a cair tudo, cai da pepeca, cai do pé até a cabeça. Pois é, além da reposição hormonal, tu pode cuidar da tua pele. Lá tem Ultraformer, lá é o Ultraformer mais barato do Brasil, porque a máquina do Ultraformer, que é, esqueci o nome da empresa, a Med Systems, ela é sócia da doutora Estrias Nacional, então ela tem um preço diferenciado para eles. Então, um Ultraformer que custa R$ 5.000 em qualquer lugar do Brasil, lá custa quase metade do preço, com a mesma qualidade. Então, o Ultraformer de lá é magnífico, eu só estou fazendo lá agora. Então, você que quer rejuvenescer seu rosto, sua barriga, sua pepeca, quer tirar estrias, remover tatuagem, trabalhar com manchas, lá na doutora Estrias eles têm as melhores tecnologias para você. A gente agradece também ao Mestre Cervejaria Amigo de Gastrobar. Um brinde às mulheres. Ela nem bebeu nada, entendeu? Porque o que ela já está trabalhando no pilar dela. Eu hoje estou trabalhando... Esse pilar que eu não fiz, não. Mas um brinde ao Mestre Cervejaria Amigo de Gastrobar. Se tu tá vendo isso e hoje é quinta-feira, vai lá no Mestre Cervejaria Amigo de Gastrobar. Aqui, quinta é double drink até 10 horas da noite. Até 10 horas da noite. Compra um drink, ganha outro, leva a tua amiga, vai bater um papo, que isso também não é terapia, mas é terapêutico e ajuda a gente a alimentar a alma, mas tudo, lá tem Coca Zero também, tá? Tem grelhados, tem macaxeira frita, tem salada, tem tudo lá. Agradecer também a Farmapele, inclusive tem brinde. Brinde aqui, ó, da nossa farmácia de manipulação preferida, seríssima. Um beijo, Tainara. E Tainara tá correndo esse podcast, tu acredita? Ah, não acredito. Convidei 3 vezes, nunca ela pode, Tainara. Isso é uma intimação pra você. Chega. Tu vai vir falar de sexo aqui se tu não começar a vir falar dos temas que eu já arrumei pra ti. Eu vou te enrolar aqui. Tu tem que vir. Eu vou chamar a Consolata vai vir, Tainara não. Então, isso aqui é o meu sabonete líquido preferido, pra vocês entenderem que Farmapele vai muito além de pele. Isso é um presente pra doutora Day, bota lá no consultório dela. Tu conhece o sabonete de limão siciliano deles? Esse não. Sabonete líquido de limão siciliano e o cheirinho de ambiente. Fico pé da vida quando eu chego lá na Farmapele e acabou. Porque eu não vivo sem. Casa, consultório, quarto... Mas aí eu indico que vocês acabam, né? E agradecer a Tábua do Reino, que a gente quase não comeu. Uma Tábua do Reino, amores. Entrega tudo. Maravilhoso. De vez em quando pode, tá? Queijinho, charcutaria. Pega aí o dia especial pra tu ter um momento a dois, ter um momento com as amigas, que também é maravilhoso. Lembrando que eles também fazem eventos. Então, ó, gente linda, compartilha esse podcast. Manda pra todo mundo. Segue a doutora Daiane Amorim lá nas redes sociais. A pessoa que vai resolver tua menopausa. A menopausa sem sofrimento é com ela, você precisa conhecê-la. Me segue também nas redes sociais, Carol Queiroz, Rainha das Pepecas. E, ó, se inscreve no nosso canal para tu ficar no nosso próximo podcast ser notificado. Beijo, até a próxima. Fala Pepeca!